Vamos ler a palavra do Senhor. Eu lerei e os irmãos acompanharão em suas Bíblias. Colossenses, capítulo de número 4, dos versículos 2 até o versículo de número 6. Assim diz a palavra do Senhor. Perseverai na oração, vigiando com ações de graças. Suplicai ao mesmo tempo também por nós, para que Deus nos abra a porta à palavra, a fim de falarmos do mistério de Cristo, pelo qual também estou algemado, para que eu manifeste como devo fazer. Portai-vos com sabedoria para com os que são de fora. Aproveitai as oportunidades. A vossa palavra seja sempre agradável, temperada com sal, para saberdes como deveis responder a cada um. Conta uma história de um pastor que recebeu uma senhora, uma senhora já avançada em idade, e no seu gabinete, e essa senhora, ela chega perante o pastor e fala, e começa a reclamar para o pastor que ela estava tendo um problema de insônia. Ela tinha muita dificuldade para dormir à noite. E aí o pastor pega e pergunta para aquela irmã, mas minha irmã, você tem problema com insônia e o que você tem feito durante esse período que você não consegue dormir à noite? Aí ela falou para o pastor, pastor, eu aproveito para dar uma olhada no Facebook, aproveito para dar uma olhada nas mídias sociais, aproveito para dar uma olhadinha na televisão. E aí o pastor, ele olha para aquela irmã e diz assim para aquela irmã, minha irmã, vamos fazer o seguinte, eu não vou orar aqui para que Deus tire a tua insônia. Vamos fazer um teste aqui. Eu vou orar para que você, no período em que você estiver com insônia, você se dedique em uma oração. E o maior período que você vai fazer no momento lá de oração seria orar por mim, pelo meu ministério. E aquela irmã, então, ela recebe aquilo como um compromisso, uma convocação que Deus faz ali para ela, e ela torna aquilo um ministério na sua vida. E passados ali algum tempo, ela volta no gabinete do pastor e já alegre junto ao pastor e diz, pastor, realmente Deus não me tirou a insônia, mas Deus me deu um ministério maravilhoso, um ministério de intercessão. O quão Deus tem falado comigo, o quão Deus tem trabalhado na vida das pessoas. E o pastor, inclusive, diz para a irmã, e o quão Deus tem abençoado a vida dele como pastor, por causa das orações ali daquela irmã. Irmãos, o texto aqui, versículo de número 3 e versículo de número 4, eu já preguei aqui a respeito do versículo de número 2, deste capítulo de número 4, falando aqui a respeito da perseverança na oração, mas não só na oração, mas na casa de oração. Afinal, a palavra aqui usada para a oração aqui, ela tem a ver com casa de oração, e no sentido também de, além de perseverarmos, nós estamos vigiando na oração, no sentido concentrados, e tendo assim um coração grato nas orações. E aqui hoje, irmãos, eu gostaria de trazer o seguinte tema para esta mensagem: oração, o combustível do nosso ministério. Oração, o combustível do nosso ministério. Versículo de número 3 e versículo de número 4, irmãos, Paulo, ele está ali escrevendo a igreja de Colossos. Lembremos, a igreja de Colossos não foi fundada por Paulo, foi fundada por Epáfras. Epáfras era um discípulo de Paulo, que prega ali tanto em Colossos, mas nós podemos ver até o versículo de número 13 do capítulo de número 4, que não apenas lá, mas em Laodiceia e Hierápolis também, ele prega. E Paulo, ele tinha o costume, sempre no início das suas cartas, falar a respeito que tem orado, tem dado ações de graças pelas igrejas, mas também algo que ele sempre pede, é que as igrejas estejam orando por ele. Irmãos, há uma necessidade muito grande, nós vemos
no versículo de número 2, de perseverarmos na oração. Mas aqui Paulo, ele além de falar a respeito dessa perseverança que nós devemos ter na oração, mas também na perseverança em suplicarmos uns pelos outros. Suplicarmos uns pelos outros. Paulo, ele estava preso, como nós podemos ver o final do versículo de número 3, pelo qual também estou algemado. Esta é uma das cartas da prisão que nós chamamos, uma das 4 cartas da prisão. E Paulo, então, ele sente a necessidade, mas não só sente, ele sabe a necessidade, irmãos, das orações dos irmãos pelo ministério dele. Ele sabe que as coisas, elas não são feitas, e Paulo era o grande missionário da igreja. Ele foi comissionado lá na igreja de Antioquia, mediante imposição de mãos, ele e Barnabé, para ser o ministro ante aos gentios. Ele era o grande missionário da igreja. E ele sabia que as coisas não eram feitas pela sua força. Ele sabia que ele precisava ter uma vida de oração, mas ele sabia que ele precisava ter pessoas também na retaguarda dele. Ele sabia que não bastava apenas ele ter uma vida de oração, não era necessário apenas, e era importante realmente ele dedicar à questão da oração, mas ele tinha total consciência de que ele precisava de muitas pessoas na sua retaguarda. E irmãos, aqui ele diz, suplicai, ao mesmo tempo em que vocês estão perseverando. Aqui ele está trazendo novamente o versículo de número 2. Assim como vocês estão perseverando na oração, assim como vocês estão perseverando na casa de oração, vocês estão vigilantes, vocês estão atentos na sua oração com ação de graças. Mas enquanto vocês estão fazendo isso, não façam apenas por vocês. Não façam apenas por vocês. Não faça apenas pela sua família. Faça por mim também. Lembre de mim nas suas orações. É isso que Paulo ele está escrevendo aqui para a igreja de Colossos. Ele diz, suplicai ao mesmo tempo, também por nós. Não apenas por ele, mas por aqueles que estão ali incumbidos da proclamação do Evangelho. É certo, irmãos, de que todos nós temos um chamado para a proclamação. Quando nós olhamos a grande comissão, ali no final de Mateus, do livro de Mateus, a grande comissão não é para pastores. A grande comissão não é para a liderança da igreja. A grande comissão é para cada um dos crentes. E de fazer discípulos não é só para a liderança da igreja. Isso ali é para todos. É para todos. Então, quando ele fala aqui, ele está falando não apenas nesse sentido de algo geral, mas ele como alguém que tinha sido enviado, alguém que tinha responsabilidade, aqueles que eram discípulos dele como Epáfras, como Timóteo, como Tito, como Silas, tantos outros que estavam ali colaborando com ele, colaborando com Paulo, que estivesse orando, intercedendo, para que o Senhor estivesse abençoando ali o ministério. E aqui ele entende, irmãos, ele diz, suplicai ao mesmo tempo por nós. E qual é o objetivo? E aqui ele fala, não é suplicai por simplesmente lembrar. Não é lembrar de mim nas orações, Paulo está falando aqui, porque simplesmente eu quero que vocês lembrem, para que eu me sinta amado. Não é esse o objetivo. O objetivo de Paulo não é que vocês lembrem de mim na oração, para que eu seja uma pessoa amada no meio de vocês, para que vocês estejam recordando, lembrando de mim, para que eu esteja no coração de vocês. O objetivo não era esse, irmão. Aqui o objetivo ele deixa muito claro, para que Deus nos abra a porta à palavra. Irmãos, Paulo poderia pedir tanta coisa, não poderia? Paulo estava encarcerado. Ele poderia pedir, Senhor, me liberte desse cárcere. Irmãos, estejam comigo em oração para que eu saia desse cárcere. Mas ele não está pedindo para que ele saísse do cárcere.
Ele está pedindo para que o Senhor me abre oportunidade, para que o Senhor nos abra a porta à palavra. E abrir porta à palavra, irmão, significava muitas vezes falar ali aos guardas. Muitas vezes poderia significar falar a reis, como aconteceu com ele, a falar a César. Senhor, ore para que o Senhor abra as portas. Ore para que o Senhor abra as portas à palavra, para que eu proclame a palavra do Senhor. Eu estou encarcerado aqui por causa dela, mas que a palavra do Senhor seja pregada por mim e que Ele abra estas portas. E Ele ainda diz aqui a respeito da finalidade, Ele diz, a fim de falarmos do mistério de Cristo, pela qual também estou algemados. Passar estes mistérios, o mistério que foi revelado através de Cristo Jesus, o Deus que habitou entre nós, o Emanuel, o Deus conosco, o Deus que deixou lá a sua glória e veio e habitou no meio do seu povo. Habitou, morreu e ressuscitou para que o seu povo tivesse vida. Esse é o grande mistério a ser revelado. Esse é o grande mistério que também é colocado para que nós revelemos a este mundo. Mas ele diz ainda, versículo de número 4, falando aqui a respeito da finalidade, qual é os motivos para que os irmãos estivessem intercedendo por ele. Ele diz, para que eu o manifeste, para que eu manifeste a Cristo, para que eu manifeste a Cristo, como devo fazer? Irmãos, Paulo aqui, ele está colocando diante da igreja de uma forma humilde, no sentido até mesmo de colocar-se na dependência. Paulo, em nenhum momento, irmãos, ele entra de uma forma, ele se coloca de uma forma arrogante, entendendo que ele sabe todas as coisas, ou que ele sabe o que ele deve fazer e como ele deve fazer, mas no sentido de dependência, Irmãos, rogue para que Deus, Ele venha me mostrar como eu devo revelar, como eu devo fazer, aquilo que o Senhor, Ele quer que eu fale, aquilo que o Senhor quer que eu fale, como o Senhor quer que eu fale. Irmãos, isto é algo que salta aos nossos olhos, Eu lembro de um livro que eu li no seminário, eu estava no quartel na época, pouco tempo atrás, estava lá no Bombeiro. Eu estava lendo um livro de missionários e contava a história de uma senhora que tinha se convertido e ela tinha, lá no primeiro amor que ela estava, ela tinha assim, uma vontade tremenda de comunicar a Cristo. E ela saía de manhã e falava de Jesus para as pessoas, voltava a almoçar, saía de novo, para falar de Jesus a respeito para as pessoas, à tarde também. Mas ela chegou perante o pastor dela e falou, pastor, eu tenho feito isso, mas eu tenho visto pouco resultado. Eu tenho falado a respeito de Jesus para as pessoas de manhã, tenho falado de tarde, mas assim eu tenho visto tão pouca coisa que tem acontecido. Parece que as pessoas não têm nem dado bola para aquilo que eu tenho falado. E aí o pastor pergunta para ela, mas minha irmã, há uma pergunta que eu queria fazer para você. Você tem orado? Você tem orado? Ela falou, mas pastor, eu tenho orado bem pouquinho. Eu oro assim que eu acordo, eu oro lá depois que eu vou dormir, eu tenho orado nesse sentido. O pastor falou, minha irmã, já que você tem essa dedicação e essa liberdade para poder falar de Jesus de manhã e de falar de tarde, faz o seguinte, dedica a oração na parte da manhã. Dedica a oração na parte da manhã e a parte da tarde você vai e fala de Jesus para as pessoas. Pede para que Jesus, Ele coloque as palavras na sua boca. Peça para que Ele coloque as pessoas no seu caminho. Coloque a forma que você deve abordar, seja submissa a Ele. E conta a história de que aquela irmã começou a fazer isso.
E Deus, através daquela irmã, levou muitas pessoas a Cristo Jesus. Irmãos, não é simplesmente aquilo que nós sabemos que devemos fazer. A questão não é simplesmente o que nós sabemos. Nós sabemos que nós precisamos anunciar a Cristo. Nós sabemos que Deus ele nos dá dons. Nós sabemos que Deus ele quer que exercemos as coisas perante Ele. Sim, é um grande privilégio que Ele nos concede isso. Mas a questão não é fazer apenas, é como fazer. Irmãos, muitas vezes nós temos agido segundo as nossas forças, segundo o nosso entendimento, segundo o nosso intelecto, segundo as coisas que nós sabemos, mas muitas vezes nós não colocamos na dependência do Senhor. Irmãos, não é aquilo que nós falamos, é a atuação do Espírito Santo. Não é aquilo que nós fazemos, é a atuação do Espírito Santo. É dependência dele. Paulo está se colocando aqui na dependência. Na dependência. Conta a história a respeito de Charles Spurgeon. Charles Spurgeon, quando ele estava pregando, ele tinha um grupo de irmãos intercedendo. Debaixo do púlpito dele. Tinha uma sala embaixo da igreja e os irmãos oravam justamente debaixo do púlpito mesmo. Né? E era assim de madeira. E conta a história que quando Charles Spurgeon sentia algumas lutas enquanto ele estava pregando ali, ele percebia algumas lutas, algumas coisas que parecia que ele queria esquecer daquilo que ele iria pregar ali. Ele começava a bater o pé no chão. E quando ele batia o pé no chão, era para os irmãos intensificarem as orações. Irmão, a gente muitas vezes pensa que a oração ele é apenas um mero acessório. Pensamos muitas vezes que a oração é um mero acessório para qualquer coisa que fazemos, seja para o Senhor, seja aqui na igreja, ou até as coisas que fazemos no nosso trabalho. Não é mero acessório, irmãos. É o grande combustível. É o grande combustível. Nós não podemos negligenciar de forma alguma a oração por nós mesmos. Mas não apenas isso. Paulo aqui ele está exortando para que os irmãos estejam atentos com relação à questão da intercessão. A palavra de Deus, ela diz que muito pode por sua eficácia a oração do justo. Você é um justo. Você é um resgatado do Senhor. Você é alguém que Ele chamou. Chamou para ter um relacionamento estreito com Ele. Trabalhar para Ele, sim, mas ter um relacionamento estreito. Mas também para que você seja um suporte na igreja. Irmãos, se algum irmão tem algum problema aqui seja insônia, eu viro e mexo, acordo de madrugada. Acorda de madrugada. O que você tem feito de madrugada? Você vai para a mídia social? Eu vou lá e, como diz, vou lá e assalto a geladeira. Né? Vou aproveitar e assalto a geladeira. Irmão, dedique a oração. E se isso acontece, lembre do seu pastor. Lembre do pastor da igreja. Irmãos, não existe nada que os irmãos mais podem fazer no ministério, não apenas de vocês, no ministério da liderança da igreja, no ministério do pastor da igreja, do que orar por ele. A gente muitas vezes pensa, o que eu posso fazer muito é me dedicar ao trabalho, é chegar diante da liderança da igreja e falar assim, olha irmão, eu estou aí para o que der e vier. No que a igreja precisar de mim, eu estou à disposição. Irmãos, isso é maravilhoso. É maravilhoso isso. Vemos a questão da disposição e disponibilidade dos irmãos. Mas existe algo que é muito mais maravilhoso, que é ser suporte em oração. Para que Deus, irmãos, em momentos como este aqui, de pregação, seja eu pregando, seja o Kaique, como ele pregou hoje de manhã, seja outro irmão que pregue aqui, que a palavra encontre guarida nos corações.
para que, irmãos, a palavra do Senhor ela vai e transforme vidas. Isso não é, irmãos, pela eloquência do homem. Isso não é pela sabedoria do homem. Isso não é por aquilo que ele fala, mas é pelo poder do Espírito. Irmãos, o poder do Espírito, esse poder do Espírito, ele é mediante o grande combustível, que é a oração. Você tem lembrado da liderança da igreja nas suas orações? Toda vez que você ora, você lembra? Você lembra do pastor na sua oração? Se você não lembra, passe a orar e lembrar de mim. Lembrar da liderança da igreja. Lembrar dos ministérios que tem aqui na igreja. Lembrar dos diáconos, dos presbíteros. Lembrar da equipe de louvor. Se tem um lugar que Satanás ele gosta de colocar a mão, é na equipe de louvor, irmãos. É um lugar que assim precisa estar revestido. Precisa estar revestido. Porque é um lugar que aparece. É um lugar que se não toma cuidado, a arrogância ela entra. E começa muitas vezes a questão do estrelismo. Não só lá, mas aqui no púlpito também tem essas coisas. Ah, irmãos, é na dependência do Senhor Jesus que nós fazemos. É no poder do Espírito Santo. Coloque diante do Senhor. Paulo, ele tinha total certeza. Mas Paulo, irmãos, ele não apenas tinha total certeza a respeito disso. Paulo, ele não apenas tinha certeza da necessidade que ele tinha de ter pessoas atrás dele orando, na retaguarda. Ele tinha certeza que as pessoas estavam na sua retaguarda. Irmãos, é maravilhoso quando nós paramos assim para refletir e podemos dizer assim, os irmãos da igreja têm lembrado de mim. Os irmãos da igreja estão sendo esse suporte. Os irmãos da igreja são aqueles que estão acessando o trono de graça e estão colocando lá a liderança diante dele. São aqueles que estão lá orando sem cessar. Os momentos que podem estão lá. Irmãos, é maravilhoso quando nós temos a certeza. É maravilhoso, por exemplo, quando a nossa irmã Ana Paula, que vai fazer uma cirurgia complicada, vai fazer uma cirurgia que é muito delicada, ela sabendo que ela não está sozinha. Além de Cristo Jesus estar com ela, porque ele diz que estaria com ela a todo instante, até a consumação do século. Mas ela tem uma igreja que está atrás dela, em oração, está intercedendo. Isso é maravilhoso, irmãos. Essas coisas, elas nos colocam, parece, mais próximos do Senhor, nos faz compreendermos de fato que estamos numa comunidade de cristãos. Irmãos, eu sei que existem muitos irmãos que oram por mim. Eu louvo a Deus por isso. A Charles Spurgeon diz, em uma daqueles slides que a gente coloca aqui, não existe carinho maior que alguém possa fazer por mim do que orar por mim. Não existe carinho maior. Pode dar presente. Dia do pastor presbiteriano é hoje, né? É hoje, dia do pastor presbiteriano. Pode dar até presente para o pastor. Não existe presente maior, irmãos, do que o joelho dos irmãos. O joelho dos irmãos pelo seu pastor. Se você ainda não tem feito isso, se você ainda não está despertado a essa questão, se você muitas vezes acha que a oração ela é um mero acessório na sua vida. Lembre-se que lá, por exemplo, no Sermão do Monte, que começa em Mateus capítulo de número 5, termina lá em Mateus capítulo de número 7, a coisa que Jesus mais ensina ali para os seus discípulos não é sobre a palavra, não é sobre a sua vida cristã em vários aspectos. A coisa que ele mais fala ali é a respeito da oração. Jesus, pelo menos em 3 momentos no Sermão do Monte, ele fala em oração. É a coisa que Jesus mais cita. E o Sermão do Monte, irmãos, ali, apesar de ter multidões ali, o Sermão do Monte, o foco principal dele não é ensinar a multidão, é ensinar os seus discípulos. E uma coisa que Jesus ele ensina para os discípulos, que é extremamente essencial a oração na vida deles. Jesus Cristo, irmãos, era Deus conosco, Emanuel. Ele era o próprio Deus. Talvez tenha sido os que mais oraram dentro do ministério.
Uma das coisas que mais é narrada, seja ali nos evangelhos, tanto sinótico quanto João, talvez uma das coisas que mais é falado ali, é a respeito de que Jesus ele se retirou para orar. Jesus vai escolher os 12. Jesus sai para orar, passa a noite orando. Jesus ele anda sobre as águas, porque ele estava orando antes. E os seus discípulos já tinham saído. E ali na madrugada ele vai andando. Vários momentos Jesus está em oração. Você quer ter uma vida triunfante no seu ministério? Você quer ser alguém de tamanha bênção na igreja? Uma pessoa extremamente abençoadora na igreja? Se coloque em oração. Você quer ser uma pessoa que abençoe demais a congregação aqui de Alto de Santana? Se você acordar de madrugada, lembre de orar por ela. Lembre de orar pelos irmãos. Lembre de orar por aqueles que estão desanimados. Por aqueles que já parecem que não estão mais querendo caminhar. Aqueles que estão olhando as circunstâncias. Aqueles que estão olhando as dificuldades do mundo, os sofrimentos que acabam acontecendo e todos passam. Para que eles estejam olhando para o autor e consumador. Ah, irmãos, isso é maravilhoso. Conta uma outra ficção, essa já é uma boa ficção. Eu acredito que eu já até falei aqui, de uma igreja que o pastor ele estava pregando na igreja e trabalhando ali na igreja com um fervor na igreja, e a igreja estava crescendo. A igreja estava crescendo, a igreja chegou a momentos assim que já tinha que pensar em 2 cultos, 3 cultos, estava crescendo muito a igreja e o pastor pregando lá com fervor, dedicação na obra do Senhor, e no fundo da igreja tinha lá uma senhorinha. Tinha uma senhorinha que toda vez que o pastor estava pregando, a senhorinha estava de cabeça baixa. O pastor assim, rapaz, eu não sei o que está acontecendo, será por quê? Será que a minha mensagem está surtindo efeito nas pessoas e naquela senhora está dando sono? Não é possível. Não é possível que naquela senhora lá está dando sono. E o pastor então chega para aquela senhora e pergunta: minha irmã, o que está acontecendo contigo? Você está tendo dificuldade para dormir à noite? O que está vendo? Que parece que toda vez que eu estou lá pregando, eu estou vendo você de cabeça baixa lá, parece que está dormindo na igreja. Ela falou: não, pastor, eu estou intercedendo pela tua mensagem, eu estou intercedendo para que os corações sejam tocados aqui, eu estou orando aqui, estou em espírito de oração, para que realmente a palavra do Senhor, que o Senhor está pregando em um nome de Cristo, venha tocar corações e transformar vidas. Irmãos, muitas vezes nós pensamos assim, em trazer pessoas para a igreja até. Pensamos, mas talvez uma das coisas e isso é bom e devemos fazer isso, sim, devemos. Devemos convidar as pessoas. Se nós estamos aqui e entendemos que aqui é um lugar em que a palavra do Senhor é pregada, aqui o Espírito Santo, ele está aqui. É um lugar que nós gostaríamos que outras pessoas estivessem também. Mas assim, busque em oração. Persevere em oração. Persevere. Você pode ser o grande canal de bênção, nem tanto naquilo que você possa falar, mas na própria oração. A oração pode ser o grande combustível para transformar as vidas que necessitam de Cristo. E quando nós olhamos, irmãos, muitas vezes para as nossas famílias, quantas pessoas estão distantes? Quantas pessoas estão? Não foi à toa que o Senhor nos colocou nessas famílias, irmãos. Não foi nós que decidimos estar nelas. Foi o Senhor que colocou. E se o Senhor colocou, é para nós sermos luz lá. Mas principalmente, sermos canal de bênção na vida deles através do poder da intercessão. Não há, irmãos, vitória na igreja. Não há vitória em ministério. Não há crescimento saudável da igreja sem a oração. Sem os irmãos, de forma robusta, estarem sustentando a igreja com as suas orações. Que Deus venha nos despertar mais e mais nisso, irmãos.
E que cada um de nós, seja os presbíteros aqui da igreja, seja eu como pastor, seja os diáconos, nós venhamos a ter convicção de que os irmãos estão nos sustentando em oração. De que os irmãos, em cada momento da vida dos irmãos ali que estão orando, estão lembrando de nós. Porque, irmãos, nós dependemos da oração dos irmãos. Nós necessitamos do poder que vem do Espírito Santo. Nós precisamos, nós como liderança da igreja, carecemos demais da oração de cada um dos irmãos. E que venhamos a nos despertar. Os nossos outros irmãos também, que estão distantes, os enfermos, necessitam demais das nossas orações. Sejamos aqueles que se colocam na brecha. Lembra em Ezequiel, ele pega e fala assim, Deus falando a Ezequiel, eu procurei alguém que se colocasse na brecha, entre mim e esse povo, e não encontrei ninguém. Não encontrei ninguém. Ah, que o Senhor, quando ele olhar assim, eu me coloquei, eu procurei alguém que se colocasse na brecha, vi a igreja inteirinha lá. Vi a congregação de Alto de Santana inteirinha naquela brecha. Naquela brecha em oração e intercessão. Que isso seja uma grande verdade, irmãos. Seja uma grande verdade na nossa comunidade aqui. Porque nós somos igreja de Cristo. Nós somos chamados para fazer essa diferença. E que, em nome de Jesus, a obra seja feita através do poder dele. Não através da sabedoria do homem. Que Deus derrame assim graça sobre cada um de nós, nos desperte mais e mais para a oração, algo que é muito mais, que é algo que é extremamente necessário na nossa vida.